O índice de gravidez na adolescência no Brasil figura como um daqueles números desanimadores que o país apresenta. O Brasil está entre os piores países, e muito abaixo de outros países mais pobres e desiguais do que o Brasil. De cada 1.000 meninas entre 14 e 19 anos de idade, 60 ficam grávidas por aqui. E muitas histórias acabam passando de mãe para filha. Um susto. O impacto da descoberta de que estava grávida aos 15 anos veio seguido de inúmeros sentimentos. Insegurança, você fica com medo de como vai ser o futuro, se você vai dar conta, enfim. Bate um desespero, né? Como é que eu vou falar para minha mãe? E agora? O que vai acontecer? Então, acho que é um turbilhão de sentimentos que passa assim dentro. Recentemente, o turbilhão voltou, mas dessa vez Raquel estava do outro lado. A filha Natália engravidou aos 17 anos e hoje, aos 35, Raquel é a avó de Marcela, de 2 anos. Por eu ter passado, eu sei o quão difícil é você ser mãe na adolescência, o que isso gera, as coisas que você precisa abrir mão, a responsabilidade que você é obrigado a ter antecipadamente, né? Porque era um tempo de eu pensar em que faculdade que eu vou fazer, onde eu vou com as minhas amigas, viajar, enfim. E eu estava cuidando de uma criança. E eu vi minha história se repetir nela, então foi bem difícil para mim. A gravidez na adolescência traz desde consequências sociais até problemas de saúde para a gestante e o bebê. As estatísticas sobre o fenômeno têm caído, mas continuam altas. Um relatório da ONU aponta que no Brasil a taxa de bebês nascidos de mães com idade entre 15 e 19 anos foi de 59 a cada 1.000 mulheres. Número acima da média global, que deve ficar próxima de 42 até o fim deste ano. A maioridade de Letícia veio acompanhada da notícia de que seria mãe. Ela usava contraceptivo, mas o antibiótico cortou o efeito e Maria Alice nasceu quando Letícia tinha acabado de completar 18 anos. O primeiro ano depois da minha gravidez foi um primeiro ano inteiramente para Maria Alice, né? Quem que te ajudou a encarar esse primeiro ano? A minha mãe. Minha mãe e meu pai, sem dúvidas. Tudo o que eu tinha que fazer era com eles. Com esse apoio, ela retomou os estudos e hoje cursa a faculdade à distância. O amor e os cuidados com Maria Alice são imensuráveis, mas ela gostaria de ter adiado o início dessa história. Eu cresci junto com ela, né? Eu também era muito imatura quando eu tive a Maria, então eu tive que me forçar a ser adulta. Eu acredito que eu tenha conseguido dar assim, o melhor que eu pude para ela nesse tempo todo, mas em relação a mim mesma também, eu acho que eu teria com certeza esperado. Um sentimento de inferioridade que nunca te abandona. Uma sensação de que as pessoas te valorizam mais do que você merece. Esse quadro são alguns dos principais sintomas da síndrome do impostor. Não é uma doença, e sim uma condição que pode se transformar em uma crise de ansiedade ou até mesmo depressão. Uma sensação de inferioridade acompanhou o Caio no trabalho durante muitos anos. Não se achava qualificado o suficiente e nem merecedor das posições que ocupava. Mas eu não sei isso, não, mas fulano faz isso tão bem, não, mas... E nessa série de justificativas negativas que a mente vai criando para gerar um cenário. O Caio foi diagnosticado com a síndrome do impostor, que geralmente está relacionada ao mercado de trabalho ou ao meio acadêmico. Quem sofre desse mal convive com a baixa autoestima, com o sentimento de ser incapaz de realizar uma atividade e com a angústia de, a qualquer momento, descobrirem que ele é, na verdade, uma fraude. O inimigo mora dentro e pode causar até uma autossabotagem. Eu comecei meu canal no YouTube em 2014, 2015 e foi um processo de fazer várias tentativas e arquivar todas elas porque eu achava que não estava bom o suficiente. O acompanhamento psicológico é o melhor tratamento para a síndrome. Algumas práticas do dia a dia também podem atenuar muito os sintomas. A primeira é se conscientizar sobre esses sentimentos. Depois, passar a construir um pensamento crítico sobre si mesmo. Por fim, pedir ajuda. Amigos e familiares podem colaborar muito com esse processo.
O termo síndrome do impostor surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 1970. Não é um transtorno mental, mas sem tratamento pode evoluir para outras doenças mais graves. Na medida que esses sentimentos, essas sensações vão ficando mais graves, vão se prolongando e vão se repetindo, a pessoa eventualmente pode entrar num estado de transtorno ansioso, transtorno depressivo. Mesmo que a pessoa não tenha formalmente uma doença, ela sofre muito. E ainda falando da saúde mental, este mês acontece a campanha Janeiro Branco. O objetivo da campanha é chamar a atenção para temas como a depressão e a ansiedade. Tem mais ou menos 7 anos que Caroline começou a ficar muito agitada e nervosa toda vez que lidava com a sensação de perda. E depois de muita resistência, ela procurou ajuda. Eu sabia que eu tinha problemas para tratar, que eu tinha questões para tratar, mas ainda tinha um certo receio. E eu comecei a perceber que eu precisava de uma ajuda profissional quando eu não consegui lidar com a morte da minha avó. O que me abriu bastante a mente foi ler mais sobre saúde, ler mais sobre psicologia, comecei a trabalhar com essa área de saúde, então comecei a perceber que, de fato, não era pagar alguém para escutar problema, era ter uma ajuda profissional para conhecer mais sobre quem eu era e quem eu queria ser também, né? Isso que Caroline sentiu é bastante comum. São chamados gatilhos que, se não trabalhados, podem se transformar em doenças e afetar a saúde da mente. E tem a ver com a capacidade de reação das pessoas diante das pressões da vida. A gente sabe se eu estou um dia bem, se eu não estou no outro, né? Então, se eu percebo que esse não estar bem, ele começa a ser frequente, né? Ou então vem unido com outros sintomas, que a pessoa vê que é incômodo, já é um indicativo de que, olha, por que eu não posso olhar para isso já? Né? Por que eu não posso ir à terapia e entender? Nesses casos, é normal tentar resolver por conta própria. Algumas ações podem ajudar. Pensamento positivo, planejar o dia, evitar o estresse, fazer exercícios, cuidar da alimentação, dormir bem, se divertir, além de dedicar tempo à família e aos amigos. Mas é importante saber a hora de buscar ajuda para evitar doenças como a depressão, que, segundo a OMS, afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo e 11 milhões aqui no Brasil. Além de hospitais privados, o tratamento também está disponível na rede pública. No ano passado, o governo investiu quase 100 milhões de reais na rede de cuidados com a saúde mental e ampliou para 2.600 o número de centros de atenção psicossocial, os CAPs, onde os pacientes recebem tratamento humanizado. Mas os usuários também podem procurar os postos e as unidades básicas de saúde, que são as principais portas de entrada para o SUS. Um transtorno, né, tem tratamento. E ao nosso redor tem vários meios que a gente pode alcançar isso, né? Então, rede pública, rede privada, tem escolas clínicas, né? Então, tem muitos lugares que oferecem esse serviço até de maneira gratuita, né? Que se mobilizam, tem grupos, né? Então, a gente precisa se respeitar, reconhecer que eu não estou bem e buscar essa ajuda, porque ela existe. Daqui a pouco, pela primeira vez, 5 reservas ambientais municipais abrem ao público em São Paulo. Começou uma das mais tradicionais feiras do mercado público da capital gaúcha, a Feira do Vinil. E ainda, o governo inaugura nesta quarta-feira nova base científica do Brasil na Antártica. Voltamos já.